Bem-vindos à Unidade 2. Nela você irá conhecer as atribuições do assistente social, suas estratégias e instrumental para assessorar, mediar as relações com suas demandas e necessidades dentro e fora das organizações. Objetivos da unidade: conhecer o papel do assistente social, as estratégias para lidar com as questões sociais, identificar a instrumentalidade como um determinado modo de ser da profissão, entender o assistente social enquanto assessor e mediador nas relações sociais. A atuação do assistente social reside no campo das necessidades sociais. Seu trabalho incide sobre as condições de vida dos trabalhadores através de bens e serviços que são complementares à sobrevivência. Segundo as diretrizes curriculares do curso de Serviço Social, a ABPS, é um profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando propostas para seu enfrentamento por meio de políticas sociais públicas e empresariais, de organizações de sociedade civil, através da implementação de movimentos sociais. A prática profissional ocorre nas instituições e todas, sejam elas com ou sem fim lucrativo, públicas ou privadas, das mais diversas naturezas, necessitam gerir sua estrutura organizacional para atendimento das mais variadas demandas que se propõem de trabalho, de produção, de saúde, de educação, jurídica, de prestação de serviço, assistenciais, filantrópicas, confessionais, as organizações governamentais e não governamentais, como ONGs, entre outras. Consolidando esse ambiente rico e bastante diversificado de atuação para o assistente social. Pelo que você pode perceber, são diversas as possibilidades de inserção do profissional de serviço social. Essa inserção não deixa de ser peculiar à profissão, porque coloca o assistente social em contato com várias outras profissões. Várias outras formas de atuação através de programas, projetos, atendimento direto, encaminhamentos dos mais diversificados. Em instituições públicas e privadas, no exercício profissional, o assistente social encontra-se vinculado a organismos estatais, paraestatais ou privados, dedicando-se ao planejamento, à operacionalização, à viabilização dos serviços sociais à população e exerce funções tanto de suporte à racionalização do funcionamento dessas instituições, como também funções de técnicas propriamente ditas. Exemplo, atuação no programa do garotinho, as delegacias, que pode ser chamada delegacia legal, como técnico de atendimento. O campo de atuação do assistente social é múltiplo, é variado e sua capacidade vai além da assistência básica. Por isso, o curso de serviço social é tão rico, com tantas disciplinas importantes para a sua boa qualificação profissional. Sua atuação e habilidade profissional não se limita apenas a alguns locais, mas, sobretudo, vai além de ser somente executivo e técnico. O assistente social pode propor, implementar políticas sociais, avaliar projetos na área social, realizar perícias técnicas no judiciário e emitir pareceres, exercer funções como auxiliar, supervisor, consultor, analista, mediador, assessores, diretores na administração de serviços sociais e nas diversas áreas que necessitam seu conhecimento e intervenção pedagógica. O foco da atuação do profissional de assistência social tem o seu objetivo de trabalho na construção do processo de articulação do poder dos sujeitos, no enfrentamento das questões relacionadas complexas que devem ser captadas e entendidas em cada espaço profissional ocupado e em cada especificidade institucional. As atividades discursiva e reflexiva são um desafio constante para a atuação. Deve estar engajado em direcionar ações de intervenções para os mais diferentes públicos-alvo e não apenas para aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social,
Ao assistente social também é solicitado a contribuir na reconstrução das raízes culturais dos indivíduos, na luta pela afirmação dos direitos, na comprovação do exercício da cidadania. Tais inserções exigem novas qualificações e novas habilidades, exigem novas competências sociais, políticas, técnicas e instrumentais. Para que sua ação seja eficaz e efetiva, o que esse profissional deve ter? Na verdade, ele deve assumir a postura investigativa para desvendar as novas e velhas expressões da questão social que se apresentam de acordo com a realidade onde ele irá atuar, bem como o domínio de conhecimento para realizar diagnósticos relacionados às políticas públicas em ambientes públicos e privados. Precisa buscar uma experiência acadêmica consistente, ampla, que lhe possibilite abstrair conceitualmente na busca de referências, categorias para a construção de um projeto de interventivo de caráter pedagógico e seja o vetor da produção cultural, e não apenas a sua reprodução. Essa produção do conhecimento deve se guiar por um projeto ético-político que, por sua vez, exige ainda uma visão crítica desse profissional, questionando o seu próprio agir. Saber encadear o pensamento e ações, descrevendo, analisando, compreendendo e operando a área social, pautado numa ética criadora, desafiadora dos valores estabelecidos e contribuindo para a concretização de um projeto político-pedagógico emancipatório. Conhecer os contornos, as potencialidades, as demandas, as respostas possíveis são condições primeiras para que o exercício profissional competente e comprometido com os usuários, isto é, o exercício da profissão exige, portanto, que o sujeito, o profissional, ele deve ter competência para propor, negociar com a instituição os seus projetos. É preciso ser político e buscar alternativas para construir mediações, ter uma visão geral ampla a cada situação ou a cada caso. Significa ir além, visualizar alternativas. Na verdade, ser capaz de gerar respostas que atendam às necessidades sociais daqueles que se apresentam demandando serviços sociais nas relações organizacionais onde trabalham, reconhecendo os limites dados pelas estruturas econômicas e capitalistas. A mais importante, a dimensão técnica, expressa em maior competência por conteúdos metodológicos que permitam interferir eficazmente e eficientemente no real. E como competência técnica, ela necessita de autonomia, resiliência, conquista de espaço, saber se posicionar, desenvolvimento de habilidades, criação de estratégias, aprimoramento intelectual, o conhecimento teórico-metodológico, entre outros. Sem isso, ele não terá condições de interpretar e captar as intenções embutidas nos instrumentos legais que normatizam a prática social dentro das suas propostas de intervenção, seja em qualquer área de atuação. Uma postura transdisciplinar e interdisciplinar que realiza e potencializa a ideia de ultrapassar fronteiras das disciplinas e de ousar transitar entre elas, que não se limite a uma compreensão do homem apenas acolhendo em suas dimensões políticas e históricas, psicológicas, emocional, econômica, afetiva, etc. Na verdade, é ver o homem holisticamente, como um todo. Porque é muito comum encontrar o assistente social partilhando atividades com outros profissionais, como, por exemplo, o pedagogo, o sociólogo, o advogado, o psicólogo, o médico, o arquiteto, o economista, na coordenação de ações comunitárias, nos programas de saúde mental, nas empresas, em ONGs e etc. Dentre todas essas competências, atitudes, habilidades necessárias para a sua atuação do assistente social, quais as que, no seu entendimento, são as mais importantes?
Envie sua resposta através da ferramenta Mensagens para que o tutor da disciplina possa orientá-lo. O mais breve possível, estamos aguardando a sua mensagem. Novas demandas vão se construindo e reconstruindo na medida em que a sociedade a solicita e vai enfrentando problemas novos que, para serem solucionados, exigem ações e recursos teóricos e práticos. Essas ações envolvem decisões estratégicas. As estratégias, na verdade, elas são um conjunto de ações providenciais realizadas a curto, médio e longo prazo pela organização, corporação, instituição, setor ou região, até mesmo por uma pessoa destinada a viabilizar o seu avanço com maior segurança possível num universo de incertezas, não só no futuro, como no próprio presente. Através dela, é possível alocar recursos, mapear planos, ações, organizar, definir linhas de autoridade e comunicação entre os diferentes níveis, garantindo a coordenação, avaliação e execução de metas e políticas básicas a serem propostas. A estratégia não pode ser considerada como mera realização de decisões previamente planejadas em consonância com contextos definidos, tendo em vista a consecução de metas, objetivos, envolve a possibilidade de imprevistos, acasos, contradições, informações, conhecimentos que se encontram durante o processo de intervenção do assistente social. Trata-se de lutar contra o acaso, buscando informações para diluir incertezas e, ao mesmo tempo, aproveitar-se dele. Estratégia é importante para todas as organizações, independente do setor de atuação. Na realidade, ela funciona como uma força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente, centrando-se nas decisões e ações que vão surgindo naturalmente. A construção da estratégia de ação envolve a disponibilidade de recursos, o poder, a organização, a informação e a comunicação para o enfrentamento pelo sujeito da ação profissional, das questões relacionadas no âmbito das organizações. Estratégias para o assistente social. Para assistentes sociais, a construção de estratégias funciona como um processo. Processo enquanto acontecimento social associado a elementos culturais, de aprendizado, política e relações de poder. As estratégias são processos de articulação e mediação de poderes e mudanças de relações, de interesses, referências, patrimônio em jogo, seja pelo rearranjo de recursos, de vantagens e patrimônios pessoais, seja pela efetivação de direitos, de novas relações ou pelo uso de informações. A estratégia configura-se como instrumento de ação do assistente social articulado ao complexo movimento de pensar, relacionar, correlacionar, propor, acompanhar, avaliar e se comprometer às crescentes demandas, necessidade de formar alianças, estabelecer parcerias na tentativa de melhorar a utilização dos recursos, de criar instrumentos, meios de sustentação da ação, garantir transparência na intervenção e reconstruir as hierarquias nas relações socio-institucionais. O assistente social, diante das variadas demandas e ou condições apresentadas pelo usuário, também frente ao formato das relações sociais dentro e fora das organizações, visa o atingimento de objetivos, metas, definindo-se as linhas de ação, de aplicação dos recursos necessários para alcançá-los. Lembre, é preciso aprender não apenas as manifestações, as expressões da questão social, mas também construir estratégias para o seu enfrentamento, para que seja possível contrapor uma intervenção que garanta os direitos civis, políticos, sociais da classe trabalhadora sejam de fato efetivados. As estratégias, na verdade, elas otimizam tanto o acesso aos direitos quanto a distribuição dos recursos para a sua efetivação aos usuários que atendem.
O desafio na atualidade é transitar da bagagem teórica acumulada ao enraizamento da profissão, na realidade atribuindo ao mesmo tempo uma maior atenção às estratégias e técnicas do trabalho profissional em função das particularidades dos temas que são objetos de estudo e ação. Importante. A estratégia é um conjunto de atividades, meios, caminhos, direções utilizadas pelo profissional de serviço social para operacionalizar e orientar a sua intervenção na realidade social por uma concepção dialético-crítica. É obter um novo olhar, de perceber, de trazer, de tratar, utilizar os instrumentos da profissão, a realidade e os sujeitos sociais que a constituem e por ela são constituídos como algo possível. As estratégias de ação em serviço social são construções teóricas e metodológicas advindas do movimento fecundo da teoria pela prática e da prática pela teoria. Assim, as estratégias de intervenção profissional do assistente social têm sido relacionadas por dois movimentos. Um que diz respeito à defesa e garantia do direito à assistência, como preconizada pela Lei Orgânica da Assistência Social e reafirmada pelo Sistema Único de Assistência Social, e outro pela focalização e refilantropização do atendimento das necessidades sociais. Enfim, significa um novo modo de usar o seu instrumental teórico-metodológico, operativo e institucional. Na medida em que os profissionais utilizam, criam, adequam as condições existentes, transformando em meios e instrumentos para a objetivação das intencionalidades, suas ações passam a ser portadoras de instrumentalidade. Segundo Guerra, todo trabalho social possui instrumentalidade, que se constrói e reconstrói durante a trajetória profissional de seus agentes. Atenção! A instrumentalidade não é nem um instrumento, nem a técnica da prática profissional, tomada isoladamente, mas ambos organicamente articulados em uma unidade dialética e também não deve estar restrita ao sentido operacional apenas, ou seja, não consiste na mera utilização de instrumentais técnicos, mas está relacionada com a capacidade, qualidade que a profissão adquire em sua trajetória sócio-histórica. Guerra considera apenas como técnica operativa seria empobrecer ou minimizar o trabalho desse profissional. A instrumentalidade sofre determinações da dinâmica social, do qual emergem as demandas para as instituições nas quais trabalha o assistente social. Ela é representada pelos meios ou instrumentos que são utilizados pelo assistente social, os mecanismos necessários à realização do seu trabalho. Por meio deles, o assistente social modifica, transforma as condições objetivas e subjetivas do ambiente em que atua, interferindo nas relações interpessoais, sociais, existentes na sociedade e nas organizações. Esses instrumentos permitem que o assistente social possa realizar práticas de orientação, supervisão, coordenação dos planejamentos, planos, projetos, programas sociais em que trabalham e incentivem o exercício da cidadania. Considerações. Para desenvolver seu trabalho e exercer sua prática em seu objeto de trabalho, o assistente social se apropria de um arsenal de instrumentos ou meios. No exercício da sua atividade profissional, cabe ao assistente social, dentro da sua autonomia, escolher o instrumental mais adequado a determinada situação, fato ou perspectiva de intervenção. Todos os instrumentos são construídos de acordo com a finalidade e o modo de pensar e agir do profissional. Eles representam uma metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do assistente social. Seu uso requer preparo técnico e intelectual, pois envolve objetivos, princípios, objetos, demandas e direção social. Lembre-se, a instrumentalidade não é mero instrumento nem técnica da prática profissional.
Para desenvolver seu trabalho, o assistente social poderá usar qualquer um dos instrumentos que se legitima pela competência teórico-metodológica, ético-político, com autonomia garantida legalmente pelo Código de Ética e pela Lei de Regulamentação da Profissão. Instrumentos utilizados na prática do assistente social. Primeiro, a abordagem. Geralmente, ela representa a primeira conversa realizada com o usuário, que quando chega à instituição, encontra-se vulnerável. Pode ser feita de uma forma individual ou coletiva e permite a escuta social e o acolhimento do usuário. Articulação em rede. Segundo Falheiros, o trabalho em rede fomenta os meios para a superação do sentimento de impotência frente às condições de trabalho colocadas para os assistentes sociais e também combate a onipotência de acreditar que o serviço social, enquanto profissão, tem condição de mudar tudo. Uma intervenção em rede pode ampliar a autonomia do sujeito envolvido, extrapolando a ação individual do profissional para com o usuário, criando possibilidade de aumentar a participação dos sujeitos. Outros instrumentos são dinâmica em grupo, encaminhamento, corresponde a uma reflexão e indicação do serviço a ser feito após a abordagem. Entrevista, que visa colher dados, obter informações que poderão subsidiar os estudos, elaborando os procedimentos que sirvam de apoio ao enfrentamento da questão social, no campo das políticas públicas e sociais. Para Sarmento, o assistente social são entrevistadores por excelência. Também são instrumentos o estudo de caso e o estudo social. De acordo com Faveiro, representa um processo metodológico específico do serviço social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto de intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos culturais. Instrumentos estatísticos, laudo social. Tudo isso é utilizado no meio judiciário como mais um elemento de prova, com a finalidade de dar suporte à decisão judicial a partir de uma determinada área do conhecimento, no caso, o serviço social. Observação significa olhar com atenção, perceber as reações, os sentimentos expressos pelo usuário, suas relações, o ambiente onde está inserido. Parecer social resulta de um estudo minucioso e bem fundamentado que visa elaborar apontamentos de dados importantes que irão definir as diretrizes a serem tomadas com relação ao usuário. Ele pode ser emitido enquanto parte final ou conclusão de um laudo, bem como resposta à consulta ou à determinação de autoridade judiciária a respeito de alguma questão constante no processo já acompanhado pelo profissional. Perícia social. Perícia social é o estudo social realizado com base nos fundamentos teóricos, metodológicos, éticos, políticos, técnicos, operativos próprios do serviço social, com finalidades relacionadas à avaliação e julgamento. O registro e levantamento de dados, ele também é importante. Relatório social e de visitas são descrições da história familiar de cada uma das pessoas atendidas. Corresponde à apresentação descrita e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, que se dá com a finalidade de informar, esclarecer, subsidiar, documentar um auto processual ou enquanto parte de registro a serem utilizados para a elaboração de um laudo ou parecer. Reuniões podem ser direcionadas ou globais, com ou sem participação de equipe multiprofissional. Sua finalidade é a socialização dos dados ou do diagnóstico, para que o encaminhamento possa ser realizado da forma mais correta possível. Visita domiciliar e institucional é um instrumento muito importante para conhecer a realidade no qual o usuário vive. A pesquisa é outro instrumento que possibilita conhecer, explorar, sistematizar dados e informações para uma possível produção de conhecimento.
Esses instrumentos devem ser utilizados para sistematizar a prática, operacionalizar técnica através da teoria. Eles devem ser usados em prol da sociedade, sempre procurando despertar a reflexão sobre a realidade. Através da análise de todos esses instrumentos, é possível constatar que o assistente social, para realizar suas atividades e exercer seu trabalho de forma profissional, ele precisa construir estratégias, instrumentalizar a sua prática, operacionalizando, sistematizando as bases teóricos-metodológicas com o instrumental técnico operativo e de acordo com as condições institucionais e a demanda. Agora vamos ver as competências do assistente social. As competências podem ser assessoria em serviço social, que significa dar suporte técnico para alguém, instrumentalizar a prática através de sua profissão, significa apontar caminhos, direcionar. Assessor não é aquele que intervém, não é aquele que apenas intervém. Ele deve propor caminhos e estratégias aos profissionais ou à equipe que o assessora. Estes têm autonomia para acatar ou não suas proposições. Portanto, o assessor deve ser algum estudioso, permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar claramente suas proposições. Assessorias são consideradas formas indiretas de prestação de serviço a órgãos governamentais e não governamentais e empresas privadas. O serviço social, a assessoria prestada, compreende uma ação propositiva. Por isso é caracterizada como uma intervenção pedagógica que se dá tanto pela procura de informações como pela apresentação de propostas por parte do assistente social ao grupo demandante. Consiste em analisar, refletir sobre as questões e fatos demandados, buscando seu aprofundamento, suas contradições, seus processos e procedimentos, bem como suas consequências. O planejamento das ações pelos sujeitos e seus acompanhamentos, de acordo com a correlação de forças, também é objeto de análise e articulação com mecanismos políticos coletivos, internos, externos à instituição, que compreendem outras instituições, organizações comunitárias. O trabalho do assistente social deve ser de confrontar os problemas sociais de modo ampliado, porém, em suma especificidade, traduzindo determinações sociais dos problemas em estratégias de ação. Ele deve propor caminhos, estratégias aos seus pares, aos usuários, às organizações e à sociedade. Deverá ser capaz de formular, gerir, implementar, avaliar políticas e projetos sociais, elaborar estudos e pesquisas. A assessoria é um recurso muito utilizado pelos assistentes sociais junto a diferentes grupos de usuários, associações de moradores, grupos populacionais como comunidades carentes e poceiros, etc. Na assessoria, consultoria, assistência social de equipes, estaríamos utilizando esse recurso com a finalidade de objetivar uma prática pensada e projetada. A assessoria representa, na realidade, uma nova forma de intervenção do serviço social diante da complexidade das situações vivenciadas pela categoria. Consideramos a assessoria necessária, possível e viável, ainda que reconheçamos que não seja suficiente e nem é possível assegurar as reais consequências de um processo que envolve unidades formadoras e meios profissionais nas suas respectivas complexidades e diferenças, mas antes de tudo, na sua unidade. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Serviço Social consideram-na como um instrumento de trabalho profissional. Veja a Lei número 8662, de 7/6/93. No artigo 4, constituem competências do assistente social. Em seu livro-texto, você pode verificar melhor essa questão. A assessoria, na verdade, ela é uma abordagem que se divide em comissões e conselhos, que podem ser
Comissões individuais, grupal, comunitária e institucional. Os conselhos, da mesma forma, eles podem ser individuais, grupais, comunitários e institucionais. Na instituição pública, podemos citar como exemplos projetos de renda mínima, Fome Zero, implantação do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, e nas privadas, a assessoria visa contribuir nas pesquisas e intervenção em áreas estratégicas nas organizações. Requisitos profissionais para o assistente social exercer assessoria. Ele deve ser criativo, versátil, apresentar a capacidade de liderança, deve ser proativo, hábil, negociador, que saiba trabalhar de um modo interdisciplinar. Ele tem que ser também bom negociador, deve ter iniciativa, espírito de liderança. Vamos ver exemplos de assessoria? Primeiramente, analisar e entender as contradições da realidade nos diferentes espaços do exercício profissional. Segundo, estabelecer uma relação horizontal, contribuindo com um universo de conhecimentos agregado à sua prática com ações estratégicas. Terceiro, mapear as demandas através do levantamento de informação. 4. Diagnosticar os trabalhos realizados. Agora você vai conhecer outro tipo de atuação do assistente social, muito importante na sua prática profissional. Na verdade, ele trata-se da mediação. O que é a mediação? Mediação significa assumir a ação investigativa como possibilidade de intervenção, na medida em que desvela o contraditório, produz as condições para o enfrentamento e superação das questões sociais que se apresentam cotidianamente. Você pode perceber que a mediação é o recurso do diálogo, uma representação pacífica na resolução de conflitos interpessoais, no qual os interessados solicitam ou aceitam a intervenção confidencial de uma terceira pessoa, imparcial, qualificada e que permite aos conflitantes tomar decisões por si mesmos e encontrar uma solução duradoura e mutuamente aceitável que contribuirá para a reorganização da vida organizacional. A mediação contribui na solução de conflitos interpessoais, pois são as próprias partes que acham as soluções. O mediador somente ajuda a procurá-las, introduzindo com suas técnicas os critérios e os raciocínios que lhes permitirão um entendimento melhor da situação em questão. Possibilita a criação de mecanismos para intervir de forma transformadora nas demandas sociais, profissionais e pessoais. Ela é responsável pela articulação dinâmica processual entre as partes e o todo, considerando que cada parte se constitui uma totalidade parcial. Existe funcionalidade, que é muito ampla. De acordo com Ramos, envolve rapidez e eficácia de resultados, a redução do desgaste emocional e do custo financeiro, garantia de privacidade, de sigilo, redução de duração de reincidências, de litígios, facilitação da comunicação e etc. Os objetivos primários da mediação são: primeiro, oferecer um serviço para atender aos conflitos de modo geral de uma forma mais acessível, ágil e menos burocrática. Segundo, facilitar a comunicação entre os pares. Terceiro, diminuir os conflitos advindos das desigualdades e das diferenças de poder. Os objetivos secundários da mediação são: primeiro, auxiliar no entendimento das partes, melhorando a comunicação direta. Segundo, implementar uma atitude de cooperação entre todos os envolvidos, evitando os conflitos. Terceiro, encorajar a manutenção de contato entre os usuários. Quarto, acompanhar os indivíduos na busca de um atendimento satisfatório, com qualidade e visando interesses comuns. O importante papel da mediação. O assistente social se torna o agente que atua com e nas resoluções de conflito, trabalhando no plano das representações da população e usando estratégias para superar o nível de desigualdades e vulnerabilidades existentes.
A mediação, ela visa motivar os sujeitos para a mudança de atitude com o fim de harmonizar as relações sociais intersubjetivas a fim de ensejar a máxima realização dos valores humanos, com o mínimo de sacrifício e desgaste. Para que se realize a mediação, faz-se necessário, primeiro, conhecer a realidade onde irá atuar. Segundo, criar receptividade em todas as partes onde sua intervenção irá ocorrer. Terceiro, planejar suas ações, incluindo todos os atores. Vamos ver as estratégias utilizadas na mediação? Primeiro, conversar através de encontros e reuniões. Segundo, discutir, dialogar de forma franca. Terceiro, defender os seus posicionamentos profissionais. Quarto, manter a argumentação em suas bases teóricas. Quinto, minimizar os conflitos através de intervenção estritamente profissional. Sexto, promover uma escuta atenta e qualificada das partes. Sétimo, exercitar a sensibilidade dos sujeitos envolvidos para a busca da harmonia nas relações sociais. Atenção! A mediação é usada nas situações onde ocorre alguma discórdia ou posicionamento contrário, também usado em casos de conflitos. Por que será que ocorrem os conflitos? A vida em sociedade, ela gira em torno de vários interesses, tais como econômicos, sociais, políticos, dentre outros. E nas relações intersubjetivas que se formam entre os indivíduos, nas quais podem ocorrer conflitos baseados nas divergências relacionadas a esses interesses, que podem ser múltiplos e de diferentes espécies e aspectos. Aí vai uma dica. É importante que você assista o filme Negócio Fechado, um curta brasileiro dirigido por Rodrigo Costa, que mostra dois compadres se encontrando para um negócio de compra e venda de gado. O interessado em comprar enche de defeitos animais. O que está vendendo, naturalmente, só tem elogios. Mas, além de qualidade do produto, eles precisam também acertar o preço. O final da história é com você. Lembre-se de realizar as atividades dessa unidade. Elas irão ajudá-lo a fixar o conteúdo, além de proporcionar sua autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Caso prefira, redija as respostas no caderno e depois envie através do nosso ambiente virtual de aprendizagem.